Olá, jovens! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Essa semana passada ali a gente estava estudando um pouquinho das transformações diferenciáveis, né? Vendo ali como é que muda um vetor, muda outro. Eu arrumei uns negocinhos bonitinhos no GeoGebra, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também. E aí eu queria que hoje, né, específico, a gente tratasse sobre a mudança de variáveis, né? Então esta série de vídeos vai ser bem grande, né? Mudança de variáveis, vou botar assim em R2, tá? Que aí a gente vai estudar as mudanças no plano. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é voltar, né, com as transformações diferenciáveis rapidinho. Eita, vou anotar tudo, né? Transformações diferenciáveis. Aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre as derivadas parciais. Olha aí, nem tudo está perdido, né? Você que aprendeu sobre derivadas parciais, a gente também consegue fazer isso, né? Para as transformações, certo? Rapaz, aí para você vai ficar fácil, né? E depois a gente vai entender, né? Como aproximar a área, né, de uma região. Então vou botar assim, aproximação da área. Vou botar área de uma região aqui em XY, né? Que é no plano XY, certo? E por último a gente vai ver o teorema da mudança de variáveis, certo? Então provavelmente aí vão ser 4 vídeos, talvez 5, né? Para fazer uns exemplos charmosos e tal, para a gente começar a lidar com com aquela coisa de transformar as variáveis e jogar nas integrais, né? Então, vou anotar aqui integrais duplas. Beleza? Então vamos voltar aqui para as transformações diferenciáveis, que é o que eu preciso agora. Transformações diferenciáveis. Vamos embora. Então, lembrando lá o que a gente tem, né? Eu vou pegar assim, seja T de R2 para R2, uma transformação diferenciável. O que isso aqui quer dizer, né? O que quer dizer essa coisa aqui, né? Quer dizer o quê? Que o determinante, né, da derivada, isso aqui é diferente de zero, né? Para todo o V, certo? Então o que a gente tem? Eu vou fazer os desenhos separados e aí a gente vai analisar. Então se eu boto lá, né, um ponto inicial, o 0V0, aqui no eixo UV, aí eu vou pego desse ponto inicial, faço um vetor assim, A vetor, pronto. Aí eu vou e aplico essa transformação, vou chamar de T, que eu chamei ali, né? E aí isso vai parar em algum lugar, certo? Eu vou ter um x0 aqui, um y0, e aí sei lá, vai ter aqui o t desse bendito, certo? O que a gente vai fazer, né? Nessa baderna aqui, eu posso até copiar para você entender melhor o que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, a gente estava estudando a imagem, né, dos vetores. Então agora a gente vai perguntar o seguinte: tá, eu tenho esse vetor A aqui, e aí o que acontece se eu fizer uma variaçãozinha nesse A?
Ou seja, o que acontece se eu mudar ele assim, ó, flip. Ou seja, fazer um A mais V, vetor aqui, né? O que será que vai acontecer lá na imagem? Deixa eu pegar outra cor aqui, não sei qual cor que eu vou usar, gente. Vou usar laranja, eu já usei. Ali tá todo mundo, vou botar esse verde bem esquisitão aqui, ó. Então aqui seria A mais V. Então a pergunta é, se eu fiz essa variaçãozinha aqui no V, para onde será que vai a imagem, né? Ou seja, sei lá, faz conta que vai parar aqui assim, ó. T foi parar lá em cima. T de A mais V. Tá certo? Aqui sempre lembrando que aqui é o domínio XY, né? Aqui ó, XY. Aí a pergunta que eu faço é, qual é a relação da diferença, né, entre os dois? Qual é a relação, né? Essa diferença aqui, será que tem uma relação direta com esse V, né? Depende do V, né? Então a pergunta que a gente tem que responder é assim: como medir, né? Ou aproximar, vou botar assim, essa diferença aqui, né? T de A mais V menos o T de A. Não parece uma coisa de derivada? Parece, né? Então, olha só, vou voltar aqui nos desenhos para ficarem mais tranquilos da gente observar o que está acontecendo. Deixa eu abrir aqui este aqui primeiro. Calma, ele está abrindo, ele está pensando. Ó, aqui, vou mostrar para vocês aqui, peraí. Aqui é o querido GeoGebroso, né? Estamos aqui no GeoGebra, ó, suavidade. Então, olha só, aqui eu tenho uma transformação linear, né? Porque as linhas aqui, ó, os vetores estão todos em linha reta. E essa transformação é 1 menos 1 e o embaixo 1, 1, certo? Então, olha só, a partir do ponto A, eu fiz esse vetorzinho A aqui. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Será que dá para aumentar a fonte, gente? Cadê? Botei 16. Pá! Ah, bota maior ainda. Vamos botar aqui. Peraí, calma. Tamanho da fonte: 20. Pá! Pronto. Olha aí. Então aqui eu tenho. Olha, botei até na mesma cor, rapaz. Que bonitinho. Então aqui eu tenho o meu vetor A, que tá para cá. E aí esse meu vetor A, ele vai parar aqui, ó. Peraí que eu mexi. E aqui o meu vetor A mais V, quando eu aplico essa transformação, ele vai parar aqui, né? Olha aí, ó. A base, olha lá, ó. Os vetores da base, né? Então 1, 0 e o 0, 1 vai para cá e para cá, né? Dá um giro aí de 45 graus. Então olha só como é bonitinho. Quando a transformação é linear, a diferença, né, entre o T de A e o T de A mais V, que eu vou botar um pouquinho para cá, aqui, ó, é justamente a matriz jacobiana vezes o vetor V, né? O vetorzinho V ali. Por quê, gente? Porque quando a gente calcula a matriz jacobiana desta transformação, a matriz jacobiana é a própria matriz da transformação, né? Então você botar o vetor T de A ou multiplicar a derivada pelo vetor A, vai parar no mesmo local. Então, se vai parar no mesmo local, é claro que a diferença entre os dois vai ser dada também pela mesma multiplicação, que é a multiplicação da matriz jacobiana. Não é? Então, para essas transformações lineares, a gente consegue aproximar, né, o valor dessa diferença com a própria matriz jacobiana, certo? Então vamos botar o caso aqui, ó. Se essa matriz T é uma
transformação linear, então o que a gente tem? Na hora que pegar assim um vetorzinho v pequeno, a gente for ver o que acontece, né, com a variação dessa função t na direção deste v aqui, vai ser justamente a diferença aqui, né? Olha só que bonito. Se t é uma transformação linear, então a matriz jacobiana de t é a própria matriz da transformação. Eita, minha letra aqui tá acabando, né? Então vou botar assim, ó. Então vai acabar no seguinte, ó, a derivada, né, a partir do ponto A na direção do vetorzinho v vai ser igualzinho que nem t de A mais v menos t de A. Certo? Porque na hora que você aplicar a transformação que é linear aqui, ó. Ah, não, gente, eu queria deixar isso aqui tão bonito numa página só, mas aí não vai dar, gente. Desculpa. Vou botar assim, ó. Pois t de A mais v, né? Não é linear a porcaria da transformação? Se é linear, a soma, né, é t de A mais t de v. Você lembra de álgebra linear? Então t de A mais v é t de A mais t de v menos o t de A que já tinha, corta um com o outro, sobra só o t de v, né? Mas, olha aí, a jacobiana no ponto A é a matriz T. Então, dt de A vezes o vetorzinho v vai ser exatamente calcular o t de v. Por isso que fica igual, certo? Por isso, quando a gente olha lá para o GeoGebra, não dá diferença. Cadê, gente? Oh, meu Deus. Ah, eu tenho que apertar 6 botões aqui para mostrar um negócio para vocês. Cadê? Não, errei. Então, como a matriz que mede a derivada aqui nesse pontinho, né, do vetor A, eu devia tirar o rótulo aqui desses vetores para não ficar confuso. Calma. Não olha para esse B azul aqui, não. Deixa eu tirar o rótulo dele para você não ficar confuso. Deixa eu esconder aqui. Deixa eu esconder esse aqui também. Só importa pra gente o ponto de origem, que é aquele 0,0 e os vetores, tá? Então, olha só. Como a matriz é a mesma coisa, tá? A derivada, né, é igual você aplicar transformação no vetor v. Tá? Porque é a mesma transformação, né? Tanto a matriz quanto a própria transformação, porque são iguais. A derivada aplicada no vetor é a mesma, certo? Belezura? Ficou tranquilo aí? Então, olha só, quando a matriz é uma transformação, a transformação é linear, a diferença é que é igualzinho, né? E aí vem, e quando não for linear, né? Aí já vem a pergunta aqui. Quando não for linear, o que vai acontecer, né? Então, muito provavelmente vai acontecer o seguinte: se essa nossa transformação aí ela é não linear, pode acontecer que na hora em que a gente pegar aquela variaçãozinha, né, no ponto A,
Na hora que eu pegar esse vetor V aqui e for olhar assim, tá? Como é que a transformação tem a tendência de variar na direção desse V, né? Muito provavelmente vai acontecer o seguinte, ó, que a derivada ou a matriz jacobiana, né, aplicado no V, ele não vai estar exatamente na direção da diferença. Vou botar a diferença para cá assim. Isso aqui T de A mais V. Certo? Aí você bota aqui assim, que esse carinha aqui agora vai ser a diferença. Certo? Então, muito provavelmente, né, a diferencial aqui aplicada no vetor não vai estar na mesma direção que a diferença de fato. Mas isso daqui acontece por quê? Porque a diferencial é uma aproximação linear, certo? Ah, professor, não estou entendendo. Como assim a aproximação? Por que que lá em cima ficou na mesma direção e aqui não ficou? Lembra lá de cálculo 1, ó. Olha só, vou tentar trazer sua lembrança. Cálculo, meu Deus, 1. Você tinha lá, na hora de falar de diferenciais em cálculo 1, você pegava lá a função, né? Eu vou botar aqui no ponto A, vou botar aqui A mais H. Aí você calculava o f de A e aí você calculava o f de A mais H. Que é o que a gente está fazendo aqui. Troca f por t e bota tudo um monte de setinha em cima, é a mesma coisa. O que que acontece? Quando você olhava lá para o gráfico da função, o gráfico da função às vezes estava fazendo um troço assim, ó. Ele é não linear, então ele faz uma curvinha, né? E aí quando você fazia, né, bem aqui, ó, eu vou marcar aqui assim. Essa distância aqui, isso daqui é a variação na f, que é o f de A mais H menos f de A. E aí quando você montava a diferencial, que era a reta tangente aqui, ó, batia bem aqui. E aqui seria, aqui eu vou botar assim, né, o delta f no ponto A, e isso aqui seria a diferencial no ponto A, né? Então quando você multiplica, mesmo multiplicando esse tamanho aqui, né, por h, que é essa distância, e aí a gente ia ter o f' vezes h, esse troço não é exatamente igual à variação, é uma coisa que está perto, né? O que acontece? Para que a função seja diferenciável, a distância entre esses dois negócios tem que ir para zero mais rápido do que o h vai para zero. Então, para a função ser diferenciável lá, o que tem que acontecer? A distância aqui entre esse, né, não sei se é rosa, gente, posso dizer que é rosa, né? Vamos lilás, sei lá. A distância entre esse vetor aqui e esse vetor verde tem que ir para zero mais rápido do que o v vai para zero. Né? Para 0, 0, então v volta para o ponto A, né? Certo? Quando é não linear. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês no arquivo do GeoGebra que eu fiz. Eita, pera aí, calma. Uai, não tá abrindo, gente. Tá abrindo em outro canto, eu tô confuso. Pera, calma. Abrir arquivo, transformações diferenciais. Não quero gravar nada. Pera aí que ele tá abrindo. Pronto, tá abrindo ali. Deixa eu te mostrar aqui, pronto. Olha só. Isso aqui eu vou deixar lá o link desses materiais lá no NEAD para você ficar mexendo aí com eles. Tá? Então olha só, vamos pegar uma coisa simples aqui assim, ó. A transformação vai ser, a letra tá pequena, deixa eu arrumar a letra aqui, bem grandona e tal, para você ficar mais suave aí de ver na sua casa, no conforto da sua residência. Eu deixei muito apertado aqui, né? Eu vou trocar, tinha que deixar aqui. Então olha só, a t é o que? A t de uv é u ao quadrado, v ao quadrado, certo? E aí a gente já viu que a jacobiana, né, a matriz jacobiana, que é a matriz da derivada, fica 2u, 2v e 0, 0 aqui.
Então, ó, nesse meu ponto A, que eu tô aqui, ó, o meu vetor A é essa pontinha aqui, ó, que eu tô aqui em cima, tá? É como se eu olhasse para cá. Vou botar ele na origem para você não ficar confuso, tá? Então, meu vetor A, ele tá aqui de 0, 1, 2. Então, na hora que eu botar U igual a 1, vai dar 2. E V igual a 2 vai dar 4. Certo? Aí eu calculei um Vzinho aqui, ó. Que é, ele tá descendo uma direção no V e indo uma para a direita no U. Aí o meu A mais V vai parar bem aqui, no vetor 2, 1. Olha só o que acontece com a imagem. Ó. Então, quando eu aplico essa transformação aqui, U ao quadrado, V ao quadrado, nesse A, ele vai no 1, 4. Tá certo? E no A mais V, que é o 2, 1, tem que ir no 1, tem que ir no 4, 1, né? Na verdade, que é 2 no X, ou 2 no U e 1 no V. Então tá certo. A diferença entre os dois vai dar o vetor 3 menos 3. Certo? Essa é a diferença atual da transformação, né? Que é essa parabólica que você pode pensar. Então essa aqui é a diferença atual. Mas olha para onde aponta, né? A matriz jacobiana na direção do V. Tá apontando para cá, né? Tá errado, será? Vamos pegar aqui, ó. O vetor V, ele tá indo aqui no 2, 1 também. Certo? Deixa eu ver se eu mudar aqui, ele vai mudar um pouquinho ali, mas tudo bem. Então, meu vetor V, ele é menos 1. Olha só, vou decompor esse vetor a partir de onde ele começa, né? Ele começa aqui, então ele está 1 para a direita, menos 1 para baixo. Certo? Pensa assim, ó, pense em visualizar esse vetor saindo da origem. Aí esse vetorzinho aqui ia sair para cá, então é 1 menos 1. Na hora que eu botar 1 menos 1 aqui, ó, na hora que eu multiplicar vai dar 2 para a direita e menos 4 para baixo. Então, a partir da imagem lá do T de A, exatamente vai descer até aqui. Desce 4 para baixo e vai 1 para a direita. Ou vai 2 para a direita. Então, não está exatamente na mesma direção, né? Para essa transformação ser diferenciável, o que tem que acontecer? A distância entre eles tem que ir para zero, à medida que o vetorzinho V tende a zero. Né? Ó, tá chegando em zero lá, certo? E aí, é claro, né? Quanto maior for a distância entre o A e o A mais V, pior vai ser, né, a aproximação, porque a transformação é não linear e esse dt, a matriz jacobiana, só aproxima com uma transformação linear. Belezura? Vamos ver outro exemplo, sei lá, vamos botar umas coisas curvas aqui, né? Você bota assim, esse daqui menos o V e o outro aqui você bota assim mais o V, sei lá. Aí aqui a baderna tá totalmente não linear, né? O jeito que ficou a matriz aqui da derivada, né? E aí a partir do ponto 2, 1 de novo, ou 1, 2. Então, olha só, essa aqui é altamente não linear, né? Tem umas... Aí os vetores custam para ficar na mesma direção, né? E aqui já tem a problemática aqui, né, cara? Olha lá, a distância... Olha aí como é que é meio esquisito, né? A matriz, né? É como assim, a derivada tá indo para cá e a diferença atual tá lá para lá, né? Por que será que isso acontece, gente? Aqui assim, aqui não fica tão ruim, né? Aqui também assim não fica tão ruim, mas na hora que você passa pra cá, aí senhor, aí tá, né? Olha só a diferença. Não ficou muito bom, né? É que nem, ó, dá pra gente analisar aquele caso lá de novo com essa matriz aqui assim, ó. Olha só, e se eu descer esse A até aqui? Olha lá, olha a diferença
atual entre as imagens e a aproximação do vetor, né, cara? Tá ruim demais, né? Por que, gente? Por que que tá ruim? Fala pra mim. Pensa aí na sua casa. Por que que isso aqui ficou ruim? A resposta tá bem aqui, ó. O que que essa matriz tem? Tem determinante 0, né, cara? O determinante é nulo, então ela perde muita coisa, né? Olha lá, ela não dá conta de acompanhar a diferença de fato, certo? E detalhe, posso botar isso aqui do jeito que for, né, cara? Tá em cima dessa linha, ela não consegue pegar as coisas para cima e nem para baixo, porque zerou aqui, né? O determinante é nulo. Então, se você pegar uma transformação dessa aqui, né, e a sua região passa por esse zero aqui, rapaz, você tá enrolado. Porque aí não vai medir direito não. Belezura? Então, acho que esse era um dos tópicos que eu queria falar com vossas pessoas, para que a gente entenda um pouco mais sobre o que está acontecendo com essas transformações diferenciáveis, né? Então, no próximo pedaço, a gente vai analisar agora como que extrai derivadas parciais desses trambolhos. Então, uma função que vai em duas variáveis e eu quero extrair agora derivadas parciais, tá? Para eu saber assim, na direção do U, como é que tá variando? Na direção do V, como é que tá variando? Belezura? Então era isso, meu povo. Um abraço para vocês. Próximo vídeo, derivadas parciais de transformações, coisa que você vai lembrar aí rapidão. Até mais.